Que bom que você está aqui, né? Hoje todo o povo brasileiro comemora a Páscoa. Na sua ceia é servido a macaxeira, simbolizando o pão, e o açaí, simbolizando o vinho. Não é lindo? E agora chegou a história do dia. Tem uma amiga, Lorena, que ama material escolar. E quando eu planejei essa história, eu me lembrei da Lorena. Céu, como é lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. Pecado e tristeza não há em ti. Céu, como és lindo, tão lindo. Lá no céu existe um Deus que nos ama. E um dia, como um bebê, ele mandou Jesus para vir a este mundo como uma criança. Nasceu como um bebê. E ele cresceu. Diz a Bíblia que ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Jesus era o Filho de Deus. E ele nasceu como uma criança, obediente, obedecendo à voz de Deus. Então, Jesus um dia convidou 12 discípulos para estarem com ele. Sim, 12 discípulos. Pedro, Tiago, João, André. Foram 12 alunos por Jesus chamado, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu. Judas, João, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. 12 alunos. Jesus chamou os 12 discípulos. Teve uma vez, depois, logo em seguida, né, que Jesus convidou os 12 discípulos dele, eles foram passear de barco. E, passeando de barquinho, eles tiveram um problema. Uma grande tempestade balançava o barco. E Pedro, Tiago e João estavam lá. Jesus estava também descansando no barquinho. Quando eles começaram a gritar: Jesus, Jesus, o barquinho, Jesus, vamos afundar. Neste momento, Jesus calou o vento, calou o mar e tudo ficou tranquilo. A cada dia aumentava a quantidade de pessoas que seguiam a Jesus. E teve um momento quando todo aquele povo estava ali sentado. Um jovenzinho tinha trago da sua mãe um lanche. O lanche era 1, 2, 3, 4, 5 pães. 5 pães o jovenzinho trouxe. E trouxe também 2 peixinhos. Jesus abençoou os pães. E a Bíblia, lá no títulozinho, fala multiplicação dos pães. Na verdade, Jesus dividiu os pães. E aí deu para as pessoas um pedaço de peixe, um pedaço de pão, um pedaço de peixe, um pedaço de pão, pães, e todo mundo comeu e sobraram 12 cestos. Cada discípulo separou uma sobra de tudo que Jesus, Filho de Deus, tinha dividido.
um cestinho para cada um, para eles entenderem que Jesus é poderoso. Foi um milagre incrível que aconteceu naquele dia. E a multidão toda esteve alimentada. Jesus também, um dia, depois que estava conversando com a multidão, de repente viu chegar várias crianças, que lindas! Várias crianças. E os discípulos, não vão receber Jesus, não vão ficar perto de Jesus, não. Porque o mestre está cansado. E aí, Jesus deu um brigueiro neles e falou: quem não receber como uma criança, não pode herdar o reino de Deus. Que lindo! Jesus amava as crianças e com certeza pôde ficar lá pertinho delas, deve ter beijado, abraçado, abençoado aqueles pequeninos. As crianças amavam a Jesus e aquela multidão também gostava de ouvir Jesus. Mas tinha umas pessoas que não gostavam de Jesus. Elas desejavam acabar com Jesus. Então, eles não tinham nada para falar mal de Jesus, porque ele não tinha pecado. E agora, como eles fariam? Eles não poderiam fazer nada, a não ser que o próprio Jesus entregasse o seu corpo. Aqueles homens, aquelas pessoas más, ficaram lá, pensando um jeito, tramando alguma coisa para acabar com Jesus. Jesus chamou os discípulos e falou: amigos, precisamos orar, precisamos conversar com Deus, venham! E levou os discípulos com ele. Levou os discípulos a um jardim chamado Getsêmani. Jesus esteve ali, naquele jardim, junto com seus discípulos, que dormiram. Dormiram. E Jesus ia lá, acordava, eles dormiam de novo. Até que Jesus, então, se ajoelhou, prostrado numa pedra, orou. Ele estava sentindo uma dor naquele instante. Ele suava e do seu rosto brotavam suor de sangue. Tamanha agonia de Jesus. Jesus sentiu a dor do meu pecado, a dor do seu pecado. Então, ali, prostrado, pediu a Deus que acabasse com aquela angústia. Mas, naquele instante, chegaram os soldados, os homens maus. E aí, os discípulos, não puderam ficar mais com Jesus naquele instante. Não puderam ficar mais ali. Jesus foi preso. Jesus, então, foi entregue para ser crucificado. Sim, Jesus foi colocado numa cruz. Jesus ficou ali, naquele momento de dor. E sabe, Lorena, colocaram lá no comecinho da cruz, Rei dos Judeus, para que todo mundo olhasse. Jesus estando ali, um moço chamado Arimateia pegou o corpo de Jesus e falou: posso colocar num túmulo? Jesus já tinha morrido. O véu do templo se rasgou e até o centurião que estava lá
nossa, verdadeiramente esse é um filho de Deus. Então, José de Arimateia pegou um lençol e colocou Jesus ali, naquele lençol. Deixou ele ali e colocou num túmulo. Sabe, essa história, ela está em um livro da Bíblia. Você pode pesquisar lá e você vai conhecer a história de Jesus. Então, aqueles homens maus ficaram lá como vigia. Chegando de manhã, no domingo cedinho, 3 mulheres, as 3 Marias, foram lá para ver Jesus. Bom, não dava para entrar lá no túmulo, mas dava para ficar lá, colocar um perfume, alguma coisa, sabe? Elas choravam, e as suas lágrimas vertiam naquele lugar. As 3 Marias estavam ali em prantos. Ninguém sabe dizer ao certo se houve um terremoto, o que aconteceu, se os soldados, eles por algum acaso desmaiaram. Eu não sei. Eu só sei que quando a Maria Madalena foi olhar dentro do sepulcro, ele não estava mais lá. O sepulcro estava vazio. Jesus não estava mais lá. Aí então que ela chorou mesmo. Roubaram o corpo do meu Senhor? Não. Veio um anjo e falou para ela: por que você está procurando um lugar de morto? Alguém que vive. Ele não está mais aqui. Ressuscitou, como havia dito. Então, naquele momento, as 3 Marias foram procurar os discípulos. É claro que Pedro também foi lá e viu o sepulcro vazio. A Maria Madalena viu Jesus. E aí ela percebeu que Jesus estava vivo. Ele não estava mais no sepulcro. Gente, que coisa incrível! Jesus estava ali, vivo. E elas foram correndo, então, contar para os discípulos, né? Pedro também já sabia, já tinha visto que estava tudo vazio. E aí, Tomé conseguiu ver Jesus e viu as mãos machucadas, os pés machucados. Não adiantou nada ter colocado lá naquela cruz, né? Rei dos judeus, rei de todos nós, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou e Jesus subiu para o céu. E um dia, depois de 40 dias que ele estava com todos os discípulos, com algumas pessoas, Pedro já tinha até comido com Jesus. Jesus começou a subir e foi para o céu. Sim, foi para o céu. E lá de cima surgiram anjos que falaram: Senhores, este Jesus que viste subir, um dia voltará, estará conosco novamente. Da mesma forma que os vistes ir, o virás chegar de volta. Que coisa boa! Todo aquele que recebe Jesus no coração pode ser aquele que é do mal e recebe Jesus, quem se diz que é do bem e recebe Jesus, quem se diz discípulo e recebe Jesus. Todos nós, um dia, estaremos no céu com Ele novamente. Céu, como és lindo, tão lindo. Céu,
como és lindo, tão lindo. Nos céus entrarão os salvos por Deus. Sim, como és lindo,